Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta talvez um pouco direta. Será que as nossas escolhas afetivas podem gerar débitos que duram séculos? Uma pergunta e tanto. Pois é, e é exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje, mergulhando na trama complexa de Sexo e Destino. Que é o 12º livro daquela coleção fantástica A Vida no Mundo Espiritual. Exatamente. Uma coleção que, vale lembrar, foi, segundo os autores, ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E o mais interessante de Sexo e Destino é que ele não é um manual de regras, um tratado de costumes. Não mesmo. Ele é quase um romance da vida real que nos faz refletir sobre temas essenciais: amor, consciência, liberdade, culpa e, o mais importante, o resgate. O nosso objetivo aqui é justamente desvendar as lições por trás das experiências dos personagens, sabe? Tentar entender como as leis divinas operam nas nossas relações mais íntimas. E a obra parte de uma premissa muito forte. O lar, a família, são os nossos abençoados instrumentos de aprimoramento. Vamos começar a desenrolar esse novelo. Vamos lá. Bom, para começar, André Luiz nos lembra de algo que a gente às vezes esquece. A vida no plano espiritual não é um paraíso de inércia. Certo. É a continuação natural da existência terrena. O túmulo, na verdade, só desdobra o que o berço iniciou. A gente leva tudo conosco. As conquistas e, principalmente, as responsabilidades. E é com essa ideia que a gente é apresentado ao drama do Pedro Neves. Ele é um servidor dedicado no plano espiritual, mas vive atormentado pelas ligações familiares que deixou na Terra. Isso. A história começa com a angústia dele pela filha, a Beatriz, que está nos últimos dias de vida, muito doente. E a dor dele não é só pela doença dela, né? Não, de forma alguma. A dor se intensifica ao observar a conduta do genro, o Nemésio. Enquanto a Beatriz define na cama, ele mantém uma relação extraconjugal com a funcionária Marina. E aí já vem a primeira grande lição, né? A primeira e talvez uma das mais importantes. Os laços afetivos e as responsabilidades não se extinguem com a morte do corpo físico. O Nemes, mesmo desencarnado, continua ligado, sofrendo com as escolhas deles. E ele não é só um espectador passivo, um espírito já todo evoluído. A obra descreve uma cena muito humana. Ele, no momento de desequilíbrio, agride espiritualmente o genro. Exato. É um momento de descontrole. Isso nos ensina muito sobre a nossa própria condição. A gente não vira anjo de uma hora para outra só porque desencarnou. Sem dúvida. E é a partir daí que a trama se complica, porque a gente passa a conhecer a família da Marina. A família Nogueira. Ela é filha de Cláudio e Márcia, irmã adotiva de Marita. É nesse núcleo que André Luiz aprofunda a análise sobre as consequências do uso desregrado da energia sexual. E aqui a história fica bem densa. A gente sai de um drama de infidelidade para entrar em algo muito mais profundo. O pai, Cláudio, nutre uma paixão desequilibrada pela filha adotiva, a Marita. E essa atração é o ponto-chave, porque ela é intensificada pela influência de um espírito obsessor, o Moreira. Certo, mas é importante frisar, Moreira se aproveita de uma fraqueza que já existe no Cláudio, não há? Ele não cria o sentimento do nada. Perfeito. Esse ponto é fundamental. A obra demonstra o mecanismo da obsessão como uma associação de mentes em sintonia. Cláudio não é uma vítima passiva. Sua vontade, seus desejos íntimos é que abrem a porta para essa influência. Isso. André Luiz usa um termo muito interessante, enxertia fluídica. Eles se fundem, compartilham pensamentos e impulsos. A responsabilidade, portanto, é mútua. O que seria exatamente essa enxertia fluídica? Não é uma possessão como a gente vê nos filmes, certo? De forma alguma. A analogia da planta é a melhor. Moreira não arranca a personalidade do Cláudio. Ele enxerta um galho dos próprios desejos no tronco dele. E se o Cláudio continua regando esse galho com os pensamentos dele? O galho cresce e dá frutos como se fosse parte da planta original. É uma simbiose. Moreira sugere, Cláudio aceita e alimenta. Uma parceria sombria, então. A responsabilidade é totalmente compartilhada. Isso é uma lição muito forte sobre o nosso livre-arbítrio. Sem dúvida.
E o drama se intensifica quando as duas irmãs, Marita e Marina, se envolvem com o mesmo rapaz. O Gilberto, que é filho da Beatriz e do Nemésio, para complicar ainda mais a teia. Exatamente. E aí vemos o ciúme, a manipulação, a rivalidade entre as duas. E o pai, Cláudio, influenciado pelo obsessor, age para afastar o Gilberto da Marita por puro ciúme. As ações de cada um começam a gerar consequências inevitáveis. E o que eu acho fascinante aqui é ver como a lei de causa e efeito não é um raio que cai do céu. É mais como um veneno lento. Como assim? As escolhas do Cláudio, da Marina, a leviandade de todos eles, não causam uma tragédia imediata. Elas criam um ambiente emocionalmente tóxico. Que vai minando todo mundo. Isso. E nesse ambiente a tragédia se torna quase inevitável. A manipulação do Cláudio, a fragilidade da Marita, tudo culmina no desastre. A Marita, que se sente traída por todos, tenta o suicídio. E acaba desencarnando em decorrência de um acidente logo depois. Essa dor imensa da perda dela é que serve como um catalisador para o Cláudio. É o choque de realidade dele. Ao pé do leito da filha, ele tem o primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali começa um profundo processo de arrependimento e renovação. Ele finalmente compreende a extensão dos erros dele e a necessidade de reparar. A culpa não o paralisa, mas o impulsiona a querer mudar. Exato. E é nesse momento que a gente conhece uma figura luminosa na obra, o mentor Félix. O superintendente do Hospital Escola Almas Irmãs. Uma instituição no plano espiritual dedicada ao reajuste de espíritos que falharam nas questões afetivas. Félix acompanha todos os personagens, orientando na medida do merecimento de cada um. E depois que o próprio Cláudio desencarna, ele é amparado por essa equipe. E o mais incrível é a escolha que ele faz. Sim, ele escolhe permanecer junto à família para auxiliá-la. Ele se transforma de obsidiado em guardião. Especialmente da Marina, a outra filha, que entra num desequilíbrio profundo depois da morte da irmã e das manipulações do Nemésio. Mas a grande revelação da obra, o que amarra todas as pontas, acontece depois. Quando eles vão analisar o caso da Beatriz, a primeira personagem que está em desequilíbrio no plano espiritual. Exatamente. Através de uma técnica que parece até ficção científica, uma espécie de narcoanálise espiritual, eles acessam as memórias de vidas passadas dela. E aí vem o grande choque. O grande choque. Eles descobrem que o mentor Félix, aquele espírito de elevada hierarquia, em outra existência, foi o causador primário de todo aquele desequilíbrio em cadeia. Ele mesmo, o mentor. Ele mesmo. Como um jovem chamado Álvaro. Ele seduziu e abandonou uma mulher, desencadeando uma longa cadeia de dor e débitos que uniu todo aquele grupo por séculos. Então vamos tentar mapear isso para ficar claro. O Álvaro, que hoje é o mentor Félix. Seduziu Brites, que hoje é a Márcia, a mãe da Marina. O marido traído de Brites, o Teodoro. Reencarnou como Cláudio. E os outros, Nemésio, Marina, Marita. Todos estavam lá. Justiniano, outro amante, virou Nemésio. A filha, Virgínia, é a Marina. E uma jovem prejudicada por todos, Naninha, voltou como Marita. Estavam todos juntos de novo. Que teia complexa. E ao compreender a sua imensa responsabilidade, Félix toma uma decisão extraordinária. Ele decide reencarnar. Sim. Um espírito da hierarquia dele, voluntariamente, decide voltar à carne para se reajustar perante aqueles a quem prejudicou. Ele renasce como filho da Márcia. Isso demonstra a grandeza da lei divina, né? Não busca a punição, mas a reeducação, a harmonização de todos através do amor e do trabalho. É a redenção pelo amor. E essa ideia de reeducação é a base daquele hospital-escola, o Almas Irmãs. O livro descreve alguns departamentos como sexo e matrimônio, sexo e maternidade, mas um me chamou a atenção: sexo e penologia. O que seria isso? Ótima pergunta. Não é uma prisão. Penologia aqui é o estudo da pena como reajuste.
Nesse departamento, os próprios espíritos, já conscientes dos erros, estudam as melhores formas de reencarnar para se corrigirem. Eles mesmos planejam as penas educativas? Exatamente. Um espírito que foi muito lascivo, por exemplo, pode escolher nascer com alguma limitação para aprender a controlar os impulsos. O destino não é uma fatalidade cega, imposta de cima. É uma construção diária, moldada pelas nossas escolhas. Força criadora. Que precisa ser utilizada com amor, respeito e, principalmente, responsabilidade. E o uso inadequado dessa energia gera esses débitos complexos que nos prendem uns aos outros por séculos, em reencarnações dolorosas, até que o perdão e a reparação nos libertem. Mas a mensagem final é de esperança, não é? Com certeza, ninguém está desamparado. Mesmo nas quedas mais profundas, a misericórdia divina nos oferece, através da reencarnação e do auxílio dos bons espíritos, a oportunidade de recomeçar. A transformação do Cláudio e a decisão do Félix são a prova disso. Exato. O que nos leva a uma reflexão, né? Fica para a nossa meditação. Como estamos utilizando essa energia sagrada em nossa vida? Nossas relações afetivas estão sendo construídas sobre a base da responsabilidade e do respeito mútuo. Ou sobre os alicerces frágeis do egoísmo e da posse. A profundidade desta obra merece uma leitura atenta. Recomendamos fortemente o estudo completo do livro Sexo e Destino, de André Luiz. E para uma compreensão ainda mais ampla das leis morais que regem nossa vida, indicamos o estudo essencial de O Evangelho segundo o Espiritismo. É a bússola segura para a nossa jornada. Agradecemos a companhia e lembramos que as análises das outras obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual também estão disponíveis aqui neste mesmo canal. Que a paz do Cristo nos envolva a todos.